Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um especial e com o primeiro vídeo de 2022. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova saga, que é a saga dos grandes comandantes da antiguidade. E vocês voltaram no Pompeu Magno. Então vamos ver nessa primeira parte da história do Pompeu Magno, a origem dele, o início dele na carreira militar e as suas primeiras campanhas. Então vai ter muito conteúdo para a gente ver sobre o Pompeu. Mas antes de eu contar essa história para vocês, peço a todos que não tá posto o like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade aqui no canal. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, poder também participar das enquetes. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui do canal. Lá no acampamento Zelota, que é a nossa área de membros aqui, vocês podem fazer parte clicando no botão azul embaixo ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, vamos ver a história do Pompeu Magno. O Cneu Pompeu Magno, que nasceu em Piceno no dia 29 de setembro de 106 a.C. Ele era filho do Cneu Pompeu Estrabão, que foi o primeiro membro da família Pompeia a chegar ao Senado. Bom, essa família de Pompeu, que era a família Pompeia, ficava baseada na cidade de Piceno e era uma família de origem plebeia. Então é claro que o Pompeu Estrabão ele passou por vários cargos públicos até chegar ao Senado. Entre esses cargos aí, teve o cargo de questor em 104 a.C., também o de pretor em 92 a.C. e por último de cônsul em 89 a.C. Bom, esse pai do Pompeu ele tinha uma fama bem negativa, era conhecido por ser ganancioso, por ser falso com amigos, inimigos, enfim, com todo mundo, e também por ele ser bastante cruel. Ele tinha lutado em uma batalha que ficou conhecida como Guerra Social. Bom, essa Guerra Social foi uma batalha que aconteceu entre a cidade de Roma e as cidades italianas que eram aliadas de Roma. Bom, mas essa guerra foi como? Isso foi porque essas cidades, no caso a população, né, os povos que viviam nas cidades, eles queriam a cidadania italiana. E aí isso foi negado pelos italianos, porque a cidadania italiana, no caso romana, dava muitos privilégios. Então, como foi negada, aconteceu essa desavença aí, que acabou indo para as vias de fato. E o Pompeu acabou até lutando ao lado do pai nesses últimos anos dessa guerra, e foi lá onde ele teve a sua primeira experiência militar. O pai do Pompeu ele tinha o comando de legiões que eram formadas por veteranos. E aí o Pompeu ele vai depois futuramente herdar aí essas legiões. O pai do Pompeu ele sai vitorioso nessa batalha, inclusive ele recebe até um triunfo. O pai do Pompeu ele participa da primeira guerra civil romana, que foi entre o Caio Mário e o Sila, que eram dois grandes generais romanos que vão se degladiar. E eles também foram, consequentemente, os mestres de Pompeu e também do Júlio César. No caso, Pompeu era próximo do Sila e o Júlio César do Caio Mário. E no caso, a cidade de Roma, ela estava sendo ali protegida pelos apoiadores do Sila. E os apoiadores do Caio Mário, conhecidos como marianos, eles vão atacar a cidade de Roma. E aí aconteceu um cerco, e nesse cerco é que o pai do Pompeu acabou falecendo devido a uma epidemia que aconteceu em Roma, ou tem uma outra versão que foi um raio que caiu em cima dele e ele acabou falecendo. Bom, os apoiadores do Caio Mário, né, os marianos, acabaram conseguindo tomar a cidade de Roma. E aí o Pompeu ele acabou herdando aos 20 anos de idade tudo que era do pai dele, né? As propriedades e também o comando das legiões de veteranos que o Pompeu Estrabão estava comandando. Só que aí também não era só as coisas boas que o Pompeu herdou, mas também os problemas. O Pompeu Estrabão havia sido acusado de um roubo. Então
Como ele tinha falecido, quem seria julgado era o Pompeu Magno, ou no caso vamos chamá-lo por enquanto só de Pompeu. O título de Magno ele vai ganhar mais na frente. E aí o Pompeu ele acaba sendo julgado pela acusação de roubo que o pai teve, e aí ele vai ter que se defender. Então ele vai debater bastante com o acusador, e durante o julgamento o juiz fica bastante admirado com a retórica que o Pompeu tinha ao se defender e conseguir provar que o pai dele era inocente. E quem tinha cometido esse roubo foi um escravo liberto do próprio pai do Pompeu, que era muito próximo, e não o pai do Pompeu. E aí o Pompeu é absolvido e o juiz fica tão encantado com o Pompeu que até oferece a mão da filha em casamento, que era uma moça chamada de Antístia. Antístia vai ser essa primeira esposa do Pompeu. Bom, então estávamos no meio daquela guerra civil entre o Caio Mário e o Sila no caso, as duas formas estão corretas, e durou de 84 a 82 a.C. Bom, como eu tinha falado, os marianos tinham conquistado Roma porque o Sila estava em uma campanha no exterior, que foi justamente a primeira guerra mitridática, que aconteceu contra o Mitrídates VI, o rei do Ponto, que se voltou contra Roma. Inclusive tem o vídeo dele aqui no canal, quem quiser dar uma conferida, eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, aí no ano de 84 a.C., o Sila ele retorna dessa primeira batalha, essa primeira parte da guerra mitridática, e aí é que começa a guerra para valer. Ele desembarca no sul da Itália, na cidade de Brindisi, e aí o Pompeu, que seguindo o pai, que foi apoiador do Sila, ele se une ao Sila levando 3 legiões para essa primeira batalha, ou no caso essa grande batalha que aconteceu entre o Pompeu e o Caio Mário, que tinha como também um aliado o Quineu Papiro Carbão. E acontece essa batalha e o Sila consegue recuperar a cidade de Roma. E ele derrota os apoiadores do Caio Mário, os marianos, e recebe o título de ditador. Bom, esse termo ditador tem uma forma, um significado totalmente diferente do que era na antiguidade, né? Na antiguidade, o ditador ele era um magistrado romano que ganhava a autoridade maior durante períodos de estado de emergência. Bom, e aí o Sila ele também se torna um grande admirador do Pompeu pelas suas qualidades no campo de batalha, e aí ele acaba, junto com a esposa dele, que era a Metela, pensando que Pompeu poderia ser muito útil para a sua gestão. Então por que não colocá-lo na família? E aí eles resolvem convencer o Pompeu a se separar da sua primeira esposa, que era filha daquele juiz, e se casar com uma enteada do Pompeu, que era a Emília. Então Pompeu ele acaba aceitando, se separa da Antístia e vai se casar com a Emília. Só que tinha uma pegadinha nessa história aí. A Emília, ela estava grávida de um outro homem. E aí o Pompeu acaba recebendo esta moça em casa, sem saber que ela estava grávida. Ele descobre quando ela chega lá. E ela estava até próxima já a dar à luz. Bom, em nome dessa aliança e de um futuro no exército e na política, o Pompeu acabou aceitando. Mas aí essa moça, ele se casa com ela, mas pouco tempo depois que ela dá à luz, ela acaba falecendo. Ela pode ter falecido ou durante o parto ou pouco tempo depois. E aí o Pompeu ele acaba se casando pela terceira vez, tanto que ele se casa no mesmo ano, que foi com a Murcia Tertia. E com ela ele vai ter 3 filhos, que são o Pompeu Jovem, a Pompeia Magna e também o 6º Pompeu. E aí tivemos as primeiras campanhas do Pompeu Magno aí no exército, tendo esse apoio, tendo Sila como seu padrinho no exército. Bom, os membros do Partido Mariano que sobreviveram àquela derrota em Roma, eles fugiram e se exilaram na Sicília,
onde lá eles foram recebidos por outros partidários, que eram o Marco Perpena Ventão, que era um grande aliado do Carbão, né? O próprio Carbão conseguiu fugir também e ir para lá. E lá estava uma frota que era comandada pelo Domício Enobarbo. Só que esse aí ele já viajou logo de cara e foi para a África, onde tinha uma província romana, ficava lá por Cartago, em a parte norte da África. Lá ele vai se envolver em questões com a Numídia, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Ou então aí o Sila, ele obviamente vai enviar o seu novo pupilo Pompeu para essa campanha na Sicília e dá a ele um exército grande, forte o bastante para conseguir conquistar a Sicília e derrotar os remanescentes desse partido mariano. E aí o Pompeu, quando chega lá, o Ventão já tinha ido embora. E aí o Pompeu descobre que a população, no caso os sicilianos, haviam sido tratados muito mal pelo Ventão. Então ele trata todo mundo com gentileza e assim ele consegue conquistar o apoio dos sicilianos. E claro, ele vai atrás dos inimigos. Bom, entre esses caras estava justamente o Carbão, que era o aliado principal do Caio Mário. Então Pompeu conseguiu capturá-lo e acorrenta o Carbão e leva ele para ser julgado em um tribunal. Mas quem era o julgador? Era o próprio Pompeu, que seria o juiz. Mas antes de dar a sentença, claro que o Pompeu deu aquela castigada no Carbão e depois o condena à pena máxima. O mesmo aconteceu com um outro aliado do Partido Mariano, que era o Quinto Valério. Bom, esse tratamento que o Pompeu deu aos seus inimigos lhe renderam o apelido de o açougueiro adolescente. Bom, Pompeu tinha assumido tudo que era do pai dele, ele tinha 20 anos. Então ele era muito jovem ainda, então por isso que ele era chamado de adolescente. Bom, e aí aconteceu o seguinte, o Pompeu acabou conseguindo dominar a Sicília e ficou por lá governando, até receber uma nova ordem do Sila, que era de ir para a África atrás do Enobarbo, que por lá estava fazendo uma aliança forte com os Númidas e estava com um exército bastante poderoso. Então Pompeu ele vai para a África, mas antes de ir, ele foi substituído por um cunhado dele, né? Possivelmente uma indicação dele, que era o Caio Mênio, que era casado com a Pompeia, que era a irmã mais velha do Pompeu. Ou então Pompeu ele foi para a África e chega lá, é recebido por 7.000 homens comandados pelo Enobarbo, misturando ali romanos com os númidas. E aí acontece uma primeira batalha, o Pompeu acaba não vencendo de cara, mas tem uma segunda batalha, que foi a Batalha de Útica, que o Pompeu venceu quando ele ataca o acampamento do Enobarbo e o manda para o mundo além vida. Algumas cidades se renderam ao Pompeu, da Numídia, mas outras não, né? Outras acabam sendo conquistadas na base da força. E aí tinha o rei da Numídia, que era o Iarbas, que era um aliado do Enobarbo e que só tinha chegado no trono graças ao Enobarbo, essa aliança que ele fez com o romano. E aí ele acabou sendo executado. Ele tinha destronado o Riempsal II, que acaba sendo restaurado no trono depois que o Pompeu passou 40 dias lutando contra a resistência e ele reconquista ali a Numídia, colocando o Riempsal II, restaurando o trono dele e se tornando ali também um aliado. Inclusive o Riempsal II ele era um meio-irmão do Jugurta, que foi um inimigo de Roma, e também era pai do Juba I. Bom, essas histórias vocês podem conhecer lá no vídeo, os vídeos que eu fiz sobre a história da Numídia, o reino Berbere. Vou deixar o card aqui em cima. Bom, então Pompeu ele retorna para a província romana na África e o Sila ordenou que o Pompeu enviasse os homens de volta, ficasse só com apenas uma legião até que o seu sucessor fosse enviado. Só que aí os soldados que lutaram com Pompeu na África e também estiveram com ele na Sicília
gostaram muito do comando do Pompeu, acharam ele um grande líder e, bom, já começaram a querer não voltar para a Itália e queriam ficar sob o comando do Pompeu. Bom, como o Pompeu tinha aquela ótima relação com Sila, era um cara muito novo, ele, claro que já disse de cara que ele preferia perder a vida do que se voltar contra o Sila, caso trair o Sila. E aí o Pompeu, ele, depois de ficar aguardando um tempo na África, ele retorna para a Itália. Então quando ele chega em Roma, ele vai ser recebido com todas as honras pelo Sila, que ficou muito feliz com as campanhas vitoriosas na Sicília e também na África. E o Sila ordenou que o Pompeu fosse chamado de Magno, que significa grande. Isso, claro, que é uma referência ao próprio ídolo do Pompeu, que era o Alexandre Magno, com ídolo de vários grandes membros aí dessa lista dos comandantes da antiguidade. E aí ele fica com esse nome de Pompeu Magno por conta do Alexandre Magno, no caso Magno Grande. Bom, o Pompeu, ele já começou a se achar agora, né? Aí já começa a mudar aquela mentalidade dele. Então ele queria um triunfo em sua homenagem. Mas o Sila, ele nega esse triunfo, porque ele diz o seguinte, que a lei não permitia que fosse feito um triunfo apenas só para quem tivesse o cargo de cônsul ou pretor, e que o Pompeu era jovem demais para ter qualquer um desses dois cargos, e que se ele burlasse essa lei, ele teria problemas com o seu governo e também na sua reputação. Bom, Pompeu, que como eu já disse era muito jovem, mal tinha barba. E ele falou para algumas pessoas uma frase assim que ficou bastante marcante e perigosa. Ele disse que enquanto ele era um sol nascente, o Sila era o sol poente. O que ele quis dizer é que enquanto ele estava em ascensão, o Sila estava em decadência. E todos ficaram espantados quando viram aquilo. O Sila não viu, mas ele viu a expressão das pessoas e quis saber o que era. E aí aconteceu que o Sila, ele acaba perguntando ao Pompeu o que o Pompeu tinha dito. E o Pompeu teve a coragem de dizer o que ele falou. Então Sila ficou irritado, mas ele acaba dizendo, então deixe-o triunfar. E resolve permitir que o Pompeu faça o seu triunfo em Roma para comemorar a sua vitória que ele teve nas campanhas na Sicília e na África. E aí o Pompeu faz um triunfo majestoso com 4 elefantes que ele trouxe da África e uma carruagem. Bom, mas os elefantes eram muito grandes para passar pela entrada de Roma. E aí ele acaba trocando por cavalos. Os soldados que vieram da África estavam revoltados porque o saque de guerra, os despojos de guerra foram poucos. E o Pompeu estava fazendo aquele triunfo majestoso. Pompeu nem quis saber, ele não se importava com o que os soldados estavam falando, que estavam até ameaçando a fazer um motim. Então Pompeu, ele continuou o seu triunfo. Claro que o Sila não ficou nada feliz com aquilo ali. Bom, em 79 a.C., o Pompeu, já procurando se separar de uma vez por todas do Sila e se tornar independente, ele procura o Lépido para fazer uma parceria. Como ele ainda não poderia assumir um cargo de cônsul ou tal, ele consegue colocar o Lépido como cônsul. E ali o Sila alertou o Pompeu de que ele estava mexendo com uma pessoa perigosa e que ele iria se arrepender e ele estava fazendo um inimigo muito mais forte do que ele. E depois disso, o Sila acabou tirando o Pompeu do seu testamento. No caso, Pompeu era um herdeiro do Sila. E aí no ano de 78 a.C., o Sila faleceu. Então Lépido, ele assumiu a liderança de um movimento popular reformista que tinha sido banido pelo Sila. Então ele tinha uma oposição direta ao Sila. Inclusive ele tentou até impedir que o Sila tivesse um funeral de Estado, mas ali, inclusive de ser enterrado também no campo de Marte. Mas aí o Pompeu, ele se opôs àquilo ali e garantiu que o Sila tivesse um enterro apropriado com todas as honras de um grande general romano. Em 77 a.C.,
o Lépido se tornou um procônsul e foi governar as províncias romanas na Gália, que eram a Gália Cisalpina e a Gália Narbonense. Os inimigos políticos do Lépido rapidamente se movimentaram para tirá-lo desse cargo. Era um cargo bastante importante. E aí ordenam que ele retorne para Roma. Só que ele se nega a retornar para Roma. E aí ele é declarado como inimigo de Roma. Mas ele retorna para Roma trazendo um exército. E aí o Senado aprovou um decreto final e escolheu Apio Cláudio, que era conhecido como um título que ele tinha de interrex, né? O interrex era um título literalmente entre reis, né? Que era tipo um governante regente. E o procônsul Quinto Cátulo, para garantir a segurança de Roma contra esse ataque do Lépido. Então o Cátulo e o Cláudio eles foram atrás do Pompeu para convencê-lo a se unir aos dois contra o Lépido, né? Já que o Pompeu agora era um legado e ele tinha o comando das legiões veteranas. E aí o Pompeu ele vai começar a atacar o Lépido que estava marchando para Roma. Então ele primeiro ia atacar a retaguarda e os principais membros ali do exército do Lépido. Então ele primeiro fez um cerco em Mutina, que é a atual cidade de Modena, lá na Itália. E aí lá estava o Marco Júnior Bruto, que era um dos principais comandantes do Lépido. Então foi feito um cerco nessa cidade e o Bruto acabou se rendendo. Bom, segundo Plutarco, não se sabe se o Bruto traiu o exército ou foi traído pelo exército. Bom, enfim, eu sei que ele acabou se entregando. E aí ele foi escoltado e foi para uma cidade às margens do rio Pó. Só que no dia seguinte, após se render, ele foi encontrado sem vida. E aí veio toda uma suspeita de que o Pompeu havia ordenado a execução do Bruto. Bom, Pompeu ele foi considerado culpado porque ele havia enviado duas cartas. Bom, na primeira carta ele disse que o Bruto havia se rendido, que foi como conta a história. E no dia seguinte que o Bruto apareceu sem vida, ele enviou uma segunda carta dizendo que o Bruto havia reagido. Então por isso Pompeu teve que eliminá-lo. Bom, o Catulo ele tinha reunido um exército, conseguiu enfrentar o Lépido diretamente em uma batalha que aconteceu no norte de Roma. E o Lépido conseguiu escapar, mas ali o Pompeu acabou o pegando pela retaguarda. Apesar de ter sido derrotado, o Lépido conseguiu fugir e embarcou com uma parte do seu exército para a Sardenha, onde lá ele acabou adoecendo e faleceu, supostamente depois de descobrir que havia sido traído pela esposa. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa primeira parte da história do Pompeu. Tem muita coisa para a gente ver ainda. No próximo vídeo nós vamos ver a Guerra Sertoriana, também a Terceira Guerra Servil, que foi a participação rápida que Pompeu teve naquela batalha, a Guerra da Revolta do Espartaco, e também o primeiro consulado do Pompeu. Bom, e no sábado teremos o retorno da saga bizantina com o reinado do João VI. Bom, para quem é membro do acampamento Zelota, eu vou falar justamente sobre essa relação do Pompeu com o Sila com mais detalhes. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.